Feriado de finados é marcado por manifestações bolsonaristas em frente a instalações do Exército em Florianópolis. Manifestantes que não aceitam o resultado da eleição mantêm bloqueios em rodovias catarinenses. Ministério Público vai investigar suposta saudação nazista durante protestos bolsonaristas no extremo oeste do estado. Veja também como foi o movimento nos cemitérios da capital durante o feriado de finados. E no esporte, Avaí enfrenta o Bragantino em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento na Série A. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com um feriado marcado por protestos na capital de Santa Catarina. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado do segundo turno da votação e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República fizeram manifestações durante todo o dia. O repórter Ronaldo Penido acompanhou. As manifestações começaram na manhã desta quarta-feira, em frente ao 63º Batalhão de Infantaria do Exército, no Estreito, na região continental de Florianópolis. Vestidos com a camisa da seleção e com a bandeira do Brasil, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro cantavam e gritavam palavras de ordem, com pedidos de intervenção militar. Após o ato, os manifestantes cruzaram a ponte Pedro Ivo Campos a pé e provocaram um bloqueio de 2 faixas da ponte, causando congestionamento e filas na área continental. Na ilha, o protesto se concentrou na Avenida Beira-Mar Norte. Em seguida, uma caminhada foi realizada até a sede da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. No final da tarde, os manifestantes se concentraram em frente ao 63º Batalhão do Exército, na região continental de Florianópolis. De acordo com a organização dos protestos, cerca de 50 mil pessoas participaram da manifestação. Um grupo também prometeu acampar em frente aos quartéis. O movimento foi acompanhado de perto pela Polícia Militar. Apesar da grande concentração de pessoas, de acordo com a polícia, não houve registro de incidentes na capital. Deixa eu voltar a falar agora com o Ronaldo Penido, mas agora sobre outro assunto relativo também aos protestos, que é a situação dos pontos de bloqueio aqui em Santa Catarina, em rodovias federais. Ronaldo Penido, muito boa noite para você. Como é que está essa situação dos bloqueios nas BRs? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. Neste momento, ainda há 34 pontos de bloqueio nas rodovias federais de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no boletim divulgado agora há pouco, no final da tarde, ainda há 34 pontos de bloqueio e outros 34 já foram desobstruídos desde a última segunda-feira. Então, a informação importante para os motoristas, para as pessoas que vão pegar a estrada nesta quarta-feira, nesta noite de quarta-feira, os pontos de bloqueio, onde estas pessoas vão encontrar com a rodovia bloqueada e também a presença de manifestantes. Na BR-101, quilômetro 138, em Balneário Camboriú, a pista está interditada em ambos os sentidos. Também na 101, quilômetro 150, na altura de Itapema, interdição parcial. Ainda falando da BR-101, na altura de Joinville, a rodovia também encontra com um ponto de bloqueio. Neste momento, a BR-153 segue com algumas interdições em Água Doce, Irani e Concórdia. A BR-153 mais lá para a região do oeste catarinense. Outras BRs que também seguem com pontos de bloqueio nesta noite de quarta-feira, a BR-280, a 280, em São Francisco do Sul, Guaramirim, Corupá e também São Bento do Sul. Ainda falando das BRs que seguem bloqueadas 3 dias, após 3 dias de protestos, a 282, na altura de Xaxim e Chapecó, no oeste catarinense. E na região do Vale do Itajaí, a BR-470 segue com pontos de bloqueio, segue com interdições provocadas aí pelos manifestantes na altura do quilômetro 7, em Navegantes, na altura do quilômetro 45 em Blumenau e também no trecho de Gaspar da rodovia e ainda no trecho de Pomerode. A gente segue acompanhando a situação dos pontos de bloqueio das rodovias federais e também das rodovias estaduais em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você.
Na BR-470, mesmo após sucessivas decisões da Justiça e também o discurso do presidente Jair Bolsonaro feito ontem, os bloqueios continuam. Mesmo após a ordem judicial do STF para a liberação dos bloqueios, a Polícia Rodoviária passou por aqui para atender ocorrências, mas não interveio no manifesto. Os participantes do ato chegaram a exibir cartazes para demonstrar a indignação com a vitória do ex-presidente Lula. Bolsonaro, que sofreu a primeira derrota da carreira política, citou os movimentos populares e se mostrou contrário a manifestações que impedem o direito de ir e vir. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. A rodovia também continuava bloqueada nesta manhã de quarta-feira, obrigando motoristas a buscarem rotas alternativas pela área central e bairros da cidade. Ainda na noite de ontem, manifestantes começaram a se concentrar em frente aos batalhões do Exército, como no 23º de Infantaria, em Blumenau. Nós estamos aqui reunidos, representando o sangue da nossa pátria. A previsão inicial dos manifestantes era manter o bloqueio por 72 horas, prazo que encerra hoje. A Polícia Rodoviária Federal avança com as negociações para liberar os pontos com obstrução nas BRs. Ontem foi preciso usar a força para abrir passagem na BR-101, em Itapema. A PRF não informou em que horário deve intervir em Rio do Sul. Enquanto isso, os manifestantes seguem reunidos. Em Joinville, ônibus que aguardavam pela liberação por causa dos bloqueios foram liberados. Reportagem William Tenório. Foram horas de espera, indefinições, preocupações e sem nenhuma resposta ou expectativa aos passageiros de quando poderiam seguir as viagens interrompidas pelos bloqueios. Tem um monte de gente aqui na rodoviária, dormindo aqui dentro do ônibus, se alimentando aqui com a ajuda do pessoal aqui em volta, né? Desde a noite de terça, os ônibus foram permitidos a passar pelo bloqueio montado no quilômetro 25 da BR-101 em ambos os sentidos e também no bloqueio da SC 418, que liga Joinville ao Planalto Norte, foi totalmente desmontado, permitindo que as empresas, então, pudessem dar sequência nas viagens. Aqui na rodoviária de Joinville, no domingo, chegou a ter um acúmulo de 26 ônibus parados. Mas hoje, nesta quarta-feira, já está totalmente normalizado e aproximadamente os últimos 10 ônibus que estavam aqui parados ainda já estão pegando a estrada, com os passageiros finalmente podendo voltar para casa. Após quase 3 dias de incertezas, Eliane, que saiu de Florianópolis com destino a Campo Mourão, no Paraná, espera poder chegar em casa e não enfrentar mais nenhuma paralisação. Nós estamos aqui desde segunda de manhã e na estrada desde domingo. E aí a gente fica nessa expectativa. Se sair daqui, vamos conseguir passar? Vai dar certo? Também no norte do estado, durante um bloqueio na BR-101 em Garuva, manifestantes encontraram uma caminhonete com mais de meia tonelada de maconha. O motorista foi preso. Foi durante a madrugada desta quarta-feira. Os manifestantes que bloqueavam a rodovia em Garuva perceberam que o motorista da caminhonete de 36 anos tentava a todo momento furar o bloqueio. O grupo manteve o motorista parado até a chegada da Polícia Militar, que apreendeu 550 quilos de maconha escondidos na caçamba da caminhonete. Também foram apreendidos R$ 1.500 em dinheiro. O motorista, preso em flagrante por tráfico de drogas, confessou que recebeu R$ 5.000 para levar a droga de Joinville para São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E o Ministério Público Estadual vai investigar um suposto caso de apologia ao nazismo durante um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em São Miguel do Oeste. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os apoiadores de Bolsonaro cantando o hino nacional com as mãos estendidas na direção de um tanque de guerra na entrada de uma base militar. O gesto é semelhante ao Sieg Heil, a saudação nazista. O gesto foi feito por centenas de pessoas. O caso ocorreu na BR-163. A Confederação Israelita do Brasil divulgou nota em que repudia os atos nazistas e pede investigação do caso. O Ministério Público Estadual informou que o Grupo de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, trabalha para identificar as pessoas que fizeram a saudação nazista. Após a identificação, um relatório vai ser produzido e as informações encaminhadas para a 2ª Promotoria de Justiça da comarca de São Miguel do Oeste. O caso também é acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância.
Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques neste feriado chegam agora com a apresentadora Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques de hoje. A gente atualiza os bloqueios ilegais nas rodovias que prejudicam milhões de pessoas. O frio polar fora de época e até neve em Santa Catarina. Alegria dos turistas, alerta para produtores rurais. Na reportagem especial, excesso de tarefas para as crianças é um dos problemas deixados pela pandemia. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20. A gente te espera. Estamos de volta para falar dos impactos dos bloqueios nas rodovias catarinenses para a economia e a saúde do estado. Na economia, setores como o de aves e suínos são os mais impactados e o prejuízo pode ser milionário. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. A cadeia catarinense de suinocultura abate 40 mil animais por dia. Cada dia parado corresponde a um prejuízo de 26 milhões e 800 mil reais na produção do setor. Segundo o maior produtor e exportador de carne de frango do país, o estado tem a média de 2,3 milhões de aves abatidas por dia. Nessa cadeia, o prejuízo por dia parado é de 10 milhões de reais. Além disso, em situação de represamento de suínos e aves a campo, os animais podem ter que ser sacrificados na propriedade. Já a logística dos insumos de ração animal de Santa Catarina funciona no sistema just-in-time, ou seja, a armazenagem no local de consumo é pensada a partir da demanda diária. Em média, o estado possui estoque de milho e farelo de soja para 3 dias. Caso não seja regularizada a logística, é iniciado o racionamento de alimentos no complexo de proteína animal. Por tudo isso, desde ontem, o foco das ações da Secretaria da Agricultura e do setor produtivo está sendo garantir a alimentação animal. A pasta também vai reforçar as medidas de bem-estar, além de cumprir os protocolos estabelecidos em conjunto com a SIDASC e o setor produtivo. A recomendação do corpo técnico da SIDASC e da Secretaria é que, nesse momento, os produtores evitem transitar em rodovias com cargas vivas, pelo risco de privação de água e alimentos e exaustão, o que, em casos extremos, pode levar até mesmo à morte desses animais. Os bloqueios realizados por bolsonaristas afetam também a saúde em Santa Catarina. O governo do estado trabalha para diminuir os impactos nos atendimentos. De acordo com o Grupo de Ações Coordenadas, a Secretaria trabalha em 3 eixos: cirurgias eletivas, pacientes hemofílicos e que precisam de diálise e quimioterapia, logística de insumos, medicamentos e equipamentos e chegada dos profissionais ao local de trabalho. No caso das cirurgias eletivas, até esta quarta-feira, 47 procedimentos haviam sido cancelados. A maior parte dos cancelamentos ocorreu nas regiões de Lages, Criciúma e Foz do Rio Itajaí. 258 consultas deixaram de ser realizadas em todo o estado. Os procedimentos estão sendo remarcados. Também ocorrem problemas no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, com relatos de funcionários sobre dificuldades no atendimento. Aqui em Santa Catarina tiveram muitos bloqueios, foram um dos estados que mais tiveram bloqueios nas estradas. Isso acabou prejudicando o tratamento de algumas crianças. Essas crianças ficaram presas no bloqueio, né? Elas não conseguiram chegar para a quimioterapia ou chegaram atrasadas. E tiveram que provar que tinham câncer, né? Então, estavam com o carro da saúde, mas tiveram que mostrar cartinhas, né, explicando que elas tinham câncer, e uma das crianças, inclusive, teve que tirar a sua touquinha para provar que era careca. A Polícia Civil vai investigar um novo caso de pichação com mensagens de ódio na Universidade Federal de Santa Catarina. Desta vez, a pichação foi feita em um banheiro do Centro de Ciências da Saúde, o CCS, no campus do bairro Trindade, em Florianópolis. Essa aí que você vê na imagem. As palavras escritas continham o nome de um aluno judeu e ameaças de morte. E também foi desenhado o símbolo nazista, a suástica. Casos como este têm se tornado cada vez mais frequentes na UFSC, com pichações contra mulheres, judeus, negros e também com mensagens de apoio ao crime de estupro. Olha, o feriado de finados também teve um movimento intenso nos cemitérios catarinenses. A repórter Júlia Matos mostra como foi a movimentação aqui na capital do estado. Tem quem chegue cedinho no cemitério São Francisco de Assis, em Florianópolis, um dos maiores da cidade. Edevaldo foi um deles. Ele trouxe flores e saudade. Já recolhe todas as flores que tem para essas velhinhas, vamos lá.
máximo 8h30 tem que estar aqui no cemitério já, senão ela já está brava comigo. E para mãe e filho, o dia de finados não precisa ser triste. Encontra um aqui, encontra outro lá, oi, daí, tudo bom? Tá, assim vai. Então já vê que não tem tristeza, né? Porque oi, bom dia para todo mundo. Enquanto alguns vêm acompanhados de idosos, outros trazem as crianças. Junto com a Simone vieram os pequenos Cauã e Alice, com flores. É que para o meu filho, o Cauã, é muito importante. O pai dele faz 7 anos que ele faleceu e ele pediu hoje para vir. Será que hoje a gente pode ir lá ver o papai? Então, para ele é bem importante vir. Mara trabalha com flores há mais de 20 anos. Neste feriado, ela espera vender mais que o período da pandemia. E o movimento começou cedo por aqui. Para ela, o sol ajudou a tirar as pessoas de casa. A gente vem aqui porque o pessoal, vem bastante gente que não traz a flor já, né? Chega aqui, daí quando eles já encontram tudo aqui, já fico bem feliz, né? Tá tudo na mão aqui, não precisa ir pro centro comprar, não precisa procurar em outro lugar, já sabe que aqui, todo ano a gente está aqui trabalhando, né? Então já tá com as coisas tudo na mão para eles. Histórias e vidas se cruzam aqui no cemitério São Francisco de Assis. O Dia de Finados reúne nesses mais de 90 mil metros quadrados famílias de todo o estado que vêm orar, prestar homenagens e celebrar a vida daqueles que já se foram. E olha que eles nem precisam estar enterrados aqui. Os pais de Dorval estão enterrados na cidade de Tubarão, mas como o carinho pode ser enviado de qualquer lugar, ele escolhe há mais de 10 anos o cemitério próximo de casa para honrar os parentes. É muito importante porque são entes queridos que a gente perdeu e de uma forma da gente se lembrar dele, da alma dele, dos dois, né? Cecília, de apenas 11 anos, assistiu à missa de longe e aguardou os parentes para visitar parte da família que já se foi. E é um ato de contribuição que a gente dá para eles, né? E é muito importante isso, para a gente vir aqui ver eles. Uma vez ou outra a gente vem aqui para limpar os túmulos deles. Além das flores, muitos visitantes trazem velas, decorações e equipamentos para limpeza, para higienizar e decorar os túmulos. Wilson veio acompanhado dos tios, irmãos e primos, que se unem para prestar homenagens à família. Eu acho que é um conforto para falta, sabe? Quando tu acha que o que eu poderia ter feito a mais, né? A gente sempre fica com esse sentimento, então eu acho que conforta quando eu venho aqui, eu supro essa necessidade de achar que poderia ter feito um pouco a mais enquanto eles eram vivos. A massa de ar frio no sul do Brasil continua a influenciar o tempo em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ser de tempo firme, com sol e poucas nuvens em Santa Catarina. No litoral e no vale tem condição de chuva fraca e isolada na madrugada, início da manhã e à noite, provocada pela circulação marítima. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer, com chance de geada nas áreas mais altas do Meio-Oeste e Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Na capital, mínima de 14, máxima de 21 graus. Em Criciúma, variação entre 9 e 20. Em Lages, mínima de 4 e máxima de 18. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 20 graus. 7h09, passadinha agora no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vamos ao destaque? Olha só, a ordem judicial garante para Santa Catarina o direito de multar manifestantes que fazem os bloqueios em rodovias em todo o estado, em várias regiões. Olha só, a produção de queijo gigante começa em Laurentino. Famílias visitam cemitérios e participam de missas em Florianópolis. Feriado chegou com massa de ar frio em Santa Catarina. Esse Luluz busca o primeiro título da Copa Santa Catarina. Tem também aqui outras informações, não é? Manifestantes ocupam a ponte Pedro Ivo Campos na capital do estado. Paraguaio é preso por tráfico de drogas em Joinville. Estas e muitas outras informações você confere em tvbv.com.br. Acesse e fique muito bem informado com o nosso portal de informações da TVBV. Estamos de volta com o Band Cidade, hora das informações do esporte de hoje. O destaque vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time campeão já é conhecido. É o Palmeiras, que chegou ao 11º título nacional sem nem entrar em campo ainda, após a derrota do Internacional para o América Mineiro. Na sequência da 35ª rodada da competição,
O Avaí está em campo neste momento no estádio da Ressacada. A equipe catarinense enfrenta o Bragantino em partida que começou às 7 horas da noite. O jogo está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Avaí, 0 Bragantino. Vale lembrar, o Avaí é o vice-lanterna da Série A com 28 pontos, vem de 7 derrotas consecutivas e está a 7 pontos do Coritiba, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A cobertura completa com os gols do jogo você acompanha amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC. Alunos da rede municipal de Florianópolis brincam de cientistas. Um laboratório desenvolvido pelo Departamento de Farmacologia da UFSC visitou uma escola e levou atividades de experimentação científica para salas de aula. Instigar o interesse das crianças faz parte do desafio de um professor. E aqui na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato, em Florianópolis, os profissionais receberam uma ajudinha da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente conseguisse desenvolver um trabalho pedagógico, auxiliando na alfabetização, auxiliando também na introdução da criança que vem da creche ou do NEIM num ambiente escolar mais formal, vamos dizer assim, né? O que começou dentro da casa da professora Regina se transformou em um projeto de extensão do Departamento de Farmacologia da UFSC, que veio para somar nas instituições de ensino. O projeto começou, na verdade, na pandemia, né? Tentando ser criativa com a minha filha. Eu tenho uma filha na época ela tinha 3 anos, e eu comecei a fazer experimentos simples, né, de científicos com ela. E eu fiquei encantada, né, como, na verdade, aqueles experimentos entretinham a minha filha, né, e despertaram interesse nela sobre isso, né? Ela começou a se interessar, ela pedia sempre para eu fazer mais experimentos, né? E foi muito, muito interessante observar. E aí eu quis trazer isso, então, né, para mais crianças, para que elas pudessem também se entreter e se interessar por ciência. Os pequenos recebem um kit cientista, com direito a avental e óculos de segurança. Depois de equipados, começam as atividades. 3 espaços foram cuidadosamente preparados para as crianças. Em todos eles, uma experiência científica. Os alunos aprendem com seus professores e, no fim, se transformam em mini-cientistas, fazendo suas próprias anotações. Reações químicas que podem encher balões de ar, bolinhas que boiam ou afundam e um dos mais esperados, as observações no microscópio. E alguns, como a Rafaela, gostaram de tudo. Eu gostei daquele lá do sangue, gostei do cabelo e gostei de tudo mesmo. A exploração é a chave. Permitir que as crianças façam experimentos, questionem fenômenos e relatem suas observações pode plantar o desejo de serem futuros cientistas. Espero que sim, mas mesmo que não saia assim, né, mini-cientistas, que isso desperte eles, que sensibilize eles, que eles saibam que a gente existe e qual que é o nosso papel. Eu tô louquinha pra fazer isso quando eu crescer. Que legal. Olha, em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, um morador aproveitou um terreno na área urbana da cidade para plantar hortaliças, a maioria delas sem o uso de agrotóxicos. Quem passa pelo local pode, inclusive, comprar os produtos fresquinhos. O terreno fica no bairro Vila Nova, no acesso ao Fórum de Trombudo Central. Aqui, o seu Nilson, ou Nino, como é conhecido na comunidade, planta de tudo um pouco. Tem tomate, brócolis, repolho, couve-flor e muitas outras hortaliças. O espaço de 600 metros quadrados, transformado em horta urbana, fica bem ao lado da casa do seu Nilson e pertence a um amigo que autorizou ele a fazer o plantio. Esse terreno eu sempre tinha ele para limpar, sabe? E daí, depois de limpar e não produzir nada, eu resolvi de plantar. Comecei com plantação de aipim, batata, esse tipo de coisa. E cada ano eu fui aumentando mais, plantando mais coisas, sabe? E com todo esse capricho e a dedicação que tem aqui na horta, o seu Nilson colhe fartura. Já está na segunda safra este ano. Tudo que plantou na primeira metade do ano já foi colhido e vendido. Esse ano eu descasquei em torno de 6 toneladas de aipim. E vendi isso, e líquido deve ter dado em torno de 3.000 quilos. E isso aqui eu vendi tudo aqui no meu baraco. Como a venda é no local mesmo, quem passa na rodovia pode escolher os legumes e verduras fresquinhos para levar para casa. A maioria é cultivada sem agrotóxicos. Essa atividade aí representa muito para mim, porque é uma coisa assim que eu me sinto satisfeito, sabe? Eu gosto de ver as coisas bonitas, né? E quanto mais bonita tá, mais eu adoro em fazer, mais eu tenho vontade de fazer.
7h17, que belo fim de tarde este em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Começo de noite aí com uma bela imagem do céu, não é? Uma coloração toda característica, indicando que até amanhã o tempo vai ser bom por lá também. 19 graus é a temperatura de momento, imagens ao vivo da praia central de Balneário Camboriú, com faixa de areia engordada, pouco movimento neste momento na cidade do litoral norte de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e 12h20 no SC Acontece. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.